A última lenha na fogueira entre Supremo e Palácio do Planalto é Daniel Silveira, deputado federal. Aí eu tenho algumas questões relacionadas a isso que eu gostaria de perguntar ao senhor. Em primeiro lugar, né, o senhor acha que ele deve ou não ser cassado, na sua análise, justamente pela fala dele? O senhor acabou de falar dos ataques ao Supremo, de fechamento de Congresso, de fechamento do Supremo, enfim. Se o senhor acha que ele deve ou não ser cassado, e o que o senhor achou da graça que o presidente Bolsonaro deu a ele? O senhor concorda, discorda dessa graça? E até mesmo o fato de Daniel Silveira não estar cumprindo também o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à tornozeleira eletrônica. Queria uma análise sua, presidente, a respeito disso. Fabiola, eu, até pela minha formação jurídica, eu sou advogado por profissão, eu estou na política, mas eu sou advogado por profissão. Eu sempre tive muita cautela de comentar casos concretos submetidos à justiça. A primeira coisa que digo é que eu tenho respeito à justiça brasileira, eu tenho respeito ao Supremo Tribunal Federal. O caso específico do deputado federal Daniel Silveira é um fato tido como criminoso, submetido a julgamento pela justiça, pela alta corte, no processo de competência originária. E o Supremo Tribunal Federal decidiu por 10-1 que ele deve ser condenado. E condenado ele está pela justiça brasileira. Por outro lado, e essa é uma prerrogativa da justiça, por outro lado, existe no ordenamento jurídico brasileiro, isso é inegável, os institutos de anistia, graça e indulto. E a graça, que é outorgada individualmente pelo presidente da República, tem critérios muito limitados. Ela só é vedada em casos de crimes hediondos, tráfico de drogas, racismo e terrorismo, mas para os crimes que o deputado Daniel Silveira acabou por ser condenado, ela é permitida. Então, há também uma prerrogativa constitucional do presidente da República, certo ou errado, se isso deve estar no ordenamento jurídico ou não, é uma outra discussão, mas o fato é que está. E ele tem a prerrogativa da graça. Se você me perguntar se isso é razoável, se na condição de presidente eu faria o mesmo, eu definitivamente não faria, mas reconheço o direito do presidente Jair Bolsonaro de fazer. Então, ele fez a graça, operou o decreto da graça. Então, de modo que nós temos uma realidade. O Congresso que condena, o Senado, o Supremo que condena o Daniel Silveira, o presidente que decreta a graça, a inelegibilidade, que não é atingida pela graça e remanesce como consequência dessa condenação, deverá ser decidida pelo Tribunal do Rio, o Tribunal Regional Eleitoral, quando houver o registro de candidatura do deputado, e cabe à Casa Legislativa, à Câmara dos Deputados, a definição sobre a cassação ou não. Então, cada uma dessas quatro instâncias tem o poder constitucional e jurídico de tomar a decisão dentro da sua esfera. Então, a solução desse problema desse deputado é uma solução que se encontra na Constituição. Então, eu até acho que não se devia ter tanta polêmica em torno disso, porque a Constituição acaba sendo um manual de solução para todos os problemas inerentes a esse caso. Agora, o que eu posso dizer é que o fato em si, já tido como criminoso pelo Supremo Tribunal Federal e pelo que o deputado foi condenado, o fato de se atentar contra instituições, de atentar contra ministros do Supremo, de atentar contra o Supremo Tribunal Federal, falar tudo aquilo que se falou e praticou, estimulando por parte de uma figura pública esse tipo de violência, esse tipo de agressão. Obviamente que esse é um fato que precisa ser repreendido pelas instituições. Então, nós não aceitamos qualquer tipo de atentado à democracia, às instituições, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, porque isso é antidemocrático, isso é antijurídico e está previsto no Código Penal como crime.